Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Quero conversar com vocês, falar um pouco sobre astrologia, sobre o panorama da semana. E não posso esquecer aqui de dizer para vocês, se vocês quiserem fazer uma astral de vocês, me mandem uma mensagem, tem meu telefone nos comentários. Eu estou aprendendo mais sobre vendas, nesse mundo digital, e logo vai ter uma apostila minha, disponibilizada aí muito provavelmente no Nuvem Shop. Minha experiência com Hotmart não deu muito certo, mas quando estiver funcionando, eu disponibilizo, eu compartilho com vocês. Se vocês quiserem fazer uma astral, se vocês quiserem algum tipo de orientação, que eu possa compartilhar conhecimento com vocês, de uma forma mais pessoal, use o telefone, meu telefone está nos comentários. E é isso, basicamente é isso. Se você gosta desses vídeos, dá um like, compartilha com as pessoas que você gosta, que gostam dos mesmos assuntos, Isso me ajuda a fazer o canal crescer. O canal é pequeno, mas tem muito conteúdo, tudo que você quiser saber sobre essa questão astrológica, eu já tratei vários assuntos aqui em praticamente 3 anos de canal, então dá uma procurada no canal que tem muita informação. E aí vamos para o assunto de hoje, que é a lua cheia em Sagitário, uma lua cheia em Sagitário, de uma alunação de Gêmeos, que começou com uma lua nova em Touro. Então primeiro eu já tratei aqui com vocês essa questão de a lua nova em Touro ter acontecido ali no finalzinho do signo de Touro, e logo em seguida a lua e depois o sol entrar em Gêmeos, significa uma aceleração, porque enquanto Touro produz, realiza algo material, o signo de Gêmeos tem ali a função de, o trabalho de compartilhar isso que foi produzido, de vender, propriamente dito, esse produto, e ele vai usar da sua grande capacidade de comunicação para fazer isso. Muitas vezes a gente analisa o signo de Gêmeos e a gente também acaba criando alguns estereótipos, alguns preconceitos. Então eu mesmo já me peguei muitas vezes tratando os assuntos geminianos como fake news, ou alguma fofoca, alguma coisa nesse sentido. Mas todas as vezes que eu tratei dessa forma foi no sentido de pegar o lado mais básico, do signo de Gêmeos. Mas o signo de Gêmeos, assim como todos os outros, se vocês me assistem aqui, vocês podem perceber que todo signo tem um significado profundo dentro daquilo que significa, daquilo que ele traz de arquétipo. Então o signo de Gêmeos ele tem um significado muito grande naquilo que tange, por ele representar o indivíduo, em contato com o seu poder mental. E o primeiro, assim como uma criança, a primeira coisa, o primeiro contato com essa capacidade de pensar, a gente acaba desenvolvendo a curiosidade. Então a curiosidade é, ao meu modo de ver, um dos grandes dons, do signo de Gêmeos. É lógico que a gente pode usar essa curiosidade de uma forma básica, e só querer saber da vida dos outros, ou
querer saber das notícias, né? Mas não ter um sentido de aprofundamento naquilo. A gente pode pegar a informação e passar para frente, e como naquela brincadeira do telefone sem fio, né? Você começa a contar uma história, e no final, de passar essa história passando pela boca de várias pessoas, isso tem um significado totalmente diferente, né, da história inicial. Então isso envolve, né, a nossa capacidade de comunicação, a nossa capacidade de pensar, né, lembrando que Mercúrio, né, o deus, né, que representa o estado de consciência do pensamento, né, ou seja, a nossa capacidade de pensar rege o signo de Gêmeos, assim como regia a Virgem, né, até esqueci de falar isso semana passada. Semana passada semana passada não, né? Como os meus vídeos eles são sempre atrasados, esse final de semana a gente tem uma lua crescente, né, em Virgem. Então, assim, o motivo, né, dessa racionalidade, dessa capacidade de pensamento fica mais potente porque envolve, né, os dois signos regidos por Mercúrio, né? Então Gêmeos vai usar essa racionalidade na comunicação e Virgem vai usar essa racionalidade, né, naquilo que na capacidade de organização, né, na capacidade de também criar métodos, né, e criar formas de fazer as coisas, né? E é interessante que esse Mercúrio até pouco tempo atrás estava retrógrado em Touro, né? Hoje ele está direto em Touro, mas logo daqui a alguns dias ele vai entrar em Gêmeos e vai também potencializar, né, essa capacidade de pensar, né, e de se comunicar. Falando da lua cheia em si, né, a lua cheia é uma... Eu sempre trato aqui as oposições, né, o que é uma lua cheia, né, a lua oposta ao sol. E é sempre interessante a gente pensar no sentido de complementabilidade, né, ou seja, a lua, né, como por ser o lado sentimental, complementa o sol, que é o lado racional. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes a gente faz a gente acaba criando essa polarização, então a gente se torna muito racional ou muito emocional e a gente vai separar, né, esses opostos, né? E essa separação acaba criando uma exacerbação, né, do momento, e isso acaba criando, assim, um estado emocional, né, até um pouco alterado. Então esse é o grande, assim, perigo das luas cheias, né? Tudo fica mais à flor da pele, né? Tudo fica mais, assim, emocionalmente instável, né? Diferente da lua nova, que é uma conjunção, né? Ou seja, tanto o Sol como a Lua estão olhando, né, através da mesma lente, né, através do mesmo binóculo, então eles estão enxergando os mesmos valores. Quando acontece a lua cheia, é possível, né, que a gente olhe pelo mesmo, como eu falei, pela mesma lente, é possível, mas são pontos de vista diferentes, né? São complementares, mas nem sempre a gente entende a coisa dessa forma. Então, quando a gente pensa em Gêmeos, né, o complemento de Gêmeos é Sagitário. São signos mutáveis, né? Então, tanto Gêmeos como Sagitário são signos mutáveis, como Virgem e Peixes também, né, que formam aí os 4 signos mutáveis. E por isso eles representam, né, a nossa necessidade de se adaptar, nossa necessidade de mudar, né, e de ser flexível, né? Quando a gente fala ser flexível mentalmente, Gêmeos.
quando a gente fala em ser flexível na forma de agir, Virgem, né? Quando a gente fala em ser flexível emocionalmente, Peixes, né? E quando a gente fala em ser flexível nas nossas convicções, né? Sagitário. Mas aí é que entra o grande porém, né? O sagitariano muitas vezes, né, ele, por ter uma preocupação com a informação, né, por se preocupar mais com a qualidade da informação, o significado da informação, né, muitas vezes ele acaba se colocando numa posição, né, de superioridade, ou sabe, aquele orgulho mental, né, de, por exemplo, quem fez um doutorado, quem fez estudou numa escola de iniciação, né, como eu, se fez uma viagem que os outros não fizeram. Então esse embasamento também traz esse ingrediente, né, que muitas vezes as pessoas né, acabam se colocando nessa posição, né, de superioridade. Então, quando a gente pode encontrar muitas pessoas, né, com esse viés de ser o dono da verdade, né, o dono da verdade, né? Então, esse é um lado sagitariano, um lado negativo sagitariano, mas ele existe, né? Então, por isso que eu trago as coisas aqui, né, para conversar com vocês, mas eu tento colocar como se fosse um outro ponto de vista, o meu ponto de vista, né, mas eu não tento trazer ou mostrar para vocês como uma verdade absoluta, porque essa concepção só vocês podem ter, né, só vocês podem criar essa concepção, do que é verdade e o que não é verdade. Esse na verdade é uma das bases da teosofia, né? Essa verdade, né? Esse significado a gente só encontra internamente, né? Inclusive Buda tem uma frase, né, muito interessante. Ele fala: não acredite em gurus, né, em devas. Deva é anjo, né, no Oriente. Então não acredite em gurus, em devas, né, ou no mestre, né, se aquilo que ele está falando realmente não bater dentro de você, né, realmente você não conseguir compreender com o seu coração. Então eu lanço ideias aqui exatamente para que vocês possam pescar as que encontram eco, né, dentro de vocês, né? Então, e por que eu estou dizendo isso, né? Porque uma das coisas, né, que podem acontecer nessa lua cheia, né, em Sagitário, é exatamente essa questão das pessoas, né, batendo no peito e se dizendo senhores da verdade, né, senhores né, olha, aquele cara, né, que é contra mim, ele faz fake news, né, mas eu não faço, o que eu estou falando aqui é a verdade. Como a gente vê isso no noticiário hoje em dia, como a gente vê isso, né, todo dia a gente vê alguém lançando alguma informação que ela compartilha como se fosse a mais pura verdade, né, a única verdade, e passa 2, 3 dias a gente descobre que não é, né, a verdade inteira. Então, esse eu acho que é o principal conselho dessa semana, né, vocês terem esse nível de percepção para não se deixar levar, né, nem pela tentação de ser, né, ter essa postura mental do dono da verdade, e quando as pessoas tiverem essa postura com vocês, que vocês consigam levar, assim, na esportiva, né, da forma mais geminiana, né, então que vocês possam levar isso na esportiva da forma mais geminiana e sagitariana possível, né, e que acabem aí aproveitando, né, o momento para contar uma piada, né, ou fazer algum comentário
jocoso aí, né? Tentando inverter totalmente a situação. E uma outra coisa boa nessa lua cheia é exatamente esse clima um pouco mais divertido, né? Que o próprio signo Sagitário traz, né? Não levar as coisas tão a sério, né? E ter um senso de humor um pouco mais aberto, né? Isso são coisas, oportunidades que a gente pode ter. Queria até pedir um pouco de desculpas, né? Que eu acho que o som tá com um pouco de ruído, mas é que eu tive que ligar um ventilador aqui, então me deem um desconto aí. Tô tentando achar um ventilador só para câmera, né? Mas ainda não consegui. E então as oportunidades são essas, né? A gente também exercer a nossa capacidade de adaptabilidade, nosso bom humor, né? A nossa comunicabilidade, né? Tudo isso ele é bem enfatizado aí nessa lua cheia em Sagitário. Lembrando, né, dia 12 de junho, dia dos namorados, então é um bom momento aí para bons diálogos, né, e bom divertimento. O clima no final de semana do dia dos namorados vai ficar bastante empolgante, né, tem vários planetas a Vênus já vai ter entrado em Leão. A Lua vai estar passando em Áries, ou seja, vai fazer bons aspectos, né, tanto para Marte como para Vênus, então o clima vai ficar bastante empolgante, né? Acho que essa palavra é certa. Vou falar disso semana que vem, mas vai ficar bastante empolgante na semana dos Dias Namorados. Mesmo embora seja, né, ali uma lua minguante e tudo mais, mas é uma lua minguante também em Peixes, que também traz, né, um certo romantismo, né? Mas isso é semana que vem. Vamos voltar para o nosso assunto aqui, que é a lua cheia de Sagitário. Então, essa lua cheia em Sagitário, ela traz essa possibilidade, né? Porque é lógico que a gente pode só focar nas discussões, nas lutas, né? Para quem conta a melhor fake news, para quem conta a melhor história, né? Quem faz a melhor narrativa. Então, esse é o lado negativo. O lado positivo é que você pode usar, né, o bom humor, né, e a capacidade de extroversão sagitariana, né, e conectar isso com o espelho, né, que é Gêmeos, que também tem bom humor, também tem a leveza, né, só que colocando um pouco menos de responsabilidade ali nas informações, né, tem mais curiosidade, né, do que ali a vontade de se aprofundar no conhecimento. Quando o Sagitário tem a vontade de se aprofundar no conhecimento, né, então as duas coisas podem se completar. Todo esse panorama que eu contei para vocês está embasado, né, endossado por os outros planetas que estão em signos fixos, né? Ou seja, Marte está em Leão, a Vênus, como eu falei agora há pouco, né, semana que vem, dentro dessa semana, né, finalzinho da semana, vai entrar em Leão, que já é por si só, né, muita coisa, porque é bom a gente aproveitar o finalzinho da Vênus em Câncer, porque a Vênus em Câncer traz todo o potencial, né, do signo de Câncer, no sentido do cuidar, né, do alimentar, daqueles sentimentos que eu falei, né, sobre o princípio feminino, né, da questão do amor, né, que sempre envolve
né, o potencial do amor, o potencial do cuidar, o potencial do alimentar, né? Então a Vênus está numa das suas melhores colocações, né, que é em Câncer. Então aproveitem aí essa semana, porque traz um potencial bastante grande de romantismo, né, e de compreensão. Depois ela entra em Leão e aí ela vai ficar ali, né, se aproximando de Marte. Eu já falei semana passada aqui, vai ficar se aproximando de Marte ali. Eles não vão fazer uma conjunção exata, né, mas vão fazer uma conjunção em Leão. Então eu não vou prolongar o vídeo falando disso, mas é importante vocês ficarem sabendo que questões, né, de confiança, autoestima, né, e autovontade, autoexpressão é muito bom para quem é artista, para quem vai mostrar algum trabalho, né, seja principalmente artístico, né, principalmente algo que envolve essa questão do poder criativo, né, tudo isso vai ficar muito fortificado, né, semana que vem. E voltando aqui para o que eu estava falando, então a gente vai ter esses planetas em Leão. A gente tem Júpiter e Urano em Touro. Mercúrio essa semana ainda está em Touro, mas vai entrar em Gêmeos. Então a gente tem, sim, a gente está focado, como se a gente estivesse focado no que a gente está fazendo, focado no trabalho, focado nas coisas que a gente está produzindo, muito perseverante, né, muito, assim, com uma força de vontade muito grande de realizar aquilo que a gente se propôs a fazer. E aí a gente tem, na minha visão, né, a gente tem a sorte de ter esses outros planetas em signos mutáveis, né, para vencer as nossas resistências, né, porque muitas vezes o problema dos signos fixos é que eles são tão focados, que muitas vezes eles não têm essa capacidade de se adaptar em situações adversas, né? Então às vezes cria-se um conflito, né, porque é necessário vencer uma resistência, vencer uma pequena teimosia aqui, uma resistência ali, uma negação de mudar ali, colar, entendeu? Então essa lua, né, essa lua cheia em Gêmeos, a lua em Sagitário, né, com o Sol em Gêmeos, dá essa capacidade de adaptação, essa versatilidade que eu acho que é muito legal para o momento atual. Então acho que é isso, né? Lembrando, lua cheia em Sagitário, mas Leão muito forte, Touro muito forte, né? Então até tinha colocado 99% força de vontade e 1% sorte, né? Então vamos mudar essa porcentagem. Então agora é 80% força, não, 60% força de vontade, 30% capacidade de adaptação e 10% sorte, né? Lembrando que Júpiter está em Touro, então sorte também é um dos assuntos aí. Então agora eu vou mostrar o mapa aqui para vocês, para a gente conversar sobre o movimento da Lua. Então a gente está aqui no dia 28, a Lua está em Virgem, como eu falei para vocês, né? Eu falei sobre essa Lua semana passada. Então é uma Lua que está, né, sobre uma mutorrecepção, né, aqui com o nosso amigo Mercúrio, porque Mercúrio está em Touro, né, um signo onde a Lua fica exaltada, e a Lua está em Virgem, que é um signo, né, regido por Mercúrio. Então aqui já mostra uma grande capacidade de conexão entre mente, né, e razão.
Eu falei semana passada que é organizar, né, organizar as ideias, organizar, né, a rotina, né? Então é um final de semana bem propício para isso, né? Esse final de semana virada cultural, né? Então quem está aí na virada cultural, né, curtindo também vai ter bastante, acho que vai ter momentos também bastante agradáveis, até porque, né, tanto a Lua, como Mercúrio, como Urano fazem um bom aspecto aqui para essa Vênus em Câncer que eu falei para vocês, ou seja, é uma Vênus que pede, né, que propicia um ambiente emocional muito agradável, né? Então, para quem está aí na vida cultural, acho que deve estar tendo momentos bastante agradáveis aí. A gente tem o Sol em Gêmeos, né, fazendo um bom aspecto aqui para Marte em Leão. Então é um ótimo momento para quem trabalha com vendas, quem tem que se expor, né, quem tem que se expor, né, em situações que precisa falar, que precisa se mostrar, né. Como eu falei para vocês, Leão traz o poder criativo, então para todo aquele que vai, para todo artista que estiver representando, né, desde uma peça de teatro até um músico que está fazendo um show, né, tem aí também toda a força, né, leonina aí da autoexpressão a seu dispor, e a capacidade de comunicação, né, de Gêmeos também. Então esse triângulo aqui é muito positivo, né? Acabei de falar, Lua, Vênus e Urano, né? Colocando aqui Mercúrio também, né, no jogo. Aquela quadratura T, né, de Marte já vai, né, ficando mais fraca, porque Marte vai progredir no signo de Leão e a oposição não é mais exata com Plutão em Aquário, né? Então temos um pequeno alívio aí, mas agora, né, com a entrada da Vênus aqui em Leão, quem vai fazer a oposição é a Vênus, que vai se opor a Plutão, né? Então contatos entre Vênus e Plutão, né, são contatos passionais, né? São contatos que envolvem ciúmes, que envolvem, né, como eu falei, passionalidade. Existe uma atração, né, entre as pessoas, uma atração muito forte. E isso, quando não consegue, ser realizado, acaba criando tensão, né, criando ansiedade. Então, vou falar aqui no dia exato que a Vênus vai fazer essa oposição com Plutão, mas é necessário ficar atento a esse aspecto aí. Então, quando a gente vai aqui pro dia 29, que é a segunda-feira, a gente tem a Lua saindo de Virgem, né, e entrando em Libra, e ela entrando em Libra, ela também vai entrar nesse bom aspecto aqui, né, de Marte com o Sol, né? Então aqui é mais uma vez as capacidades, né, do bom vendedor, né, daquele que mostra, né, que sabe mostrar e comunicar o seu produto, ficam mais exaltadas. Mais uma vez as capacidades artísticas também, né, de autoexpressão, de criatividade também ficam exaltadas. A Lua em Libra vai trazer uma capacidade de compartilhamento, né? Ou seja, se por exemplo um artista faz parte do grupo, ele é famoso, né? Ele é mais famoso do que o grupo, mas ele, né, com essa Lua em Libra, ele vai ter a noção de que sem os outros não existe, né, aquele show, né?
Então é você saber compartilhar aquilo que você faz e aquilo que você e a sua criatividade também, né? Saber compartilhar isso e também, é lógico, valorizar a criatividade dos outros. Vocês podem ver que essa lua aqui bem no comecinho faz um bom aspecto para Plutão, que ainda está em Aquário, então também fortifica esse triângulo, né? Esse triângulo, esses signos do elemento ar, né? Então Libra, Aquário e Gêmeos. Não podemos esquecer que estamos numa lunação de Gêmeos, uma lunação onde envolve a comunicação e as relações públicas, né? Aí a gente vai para o dia 30, terça-feira, e na terça-feira a Lua ainda em Libra faz um trígono aqui para o Sol, né, que mais uma vez fortifica essas qualidades, né, dos signos de ar. Uma coisa eu tenho que falar aqui para vocês, né? A Vênus se aproximando do finalzinho aqui de Câncer, a Vênus começa a fazer um trígono aqui para Netuno em Peixes, então isso aqui torna, né, a capacidade, assim, maternal, né, de Câncer, né? E, assim, esse impulso pelo cuidar, né? E o impulso por entender, que é Peixes, né? o colocar-se no lugar do outro, né? A empatia. Então isso fortifica também emocionalmente esse momento. Então a gente ganha no contato entre essas ideias, ganha assim, no quanto a gente pode ser emocionalmente não produtivo, não é bem a palavra, assim, como a gente pode ser emocionalmente positivo, né, para os outros, né, como a gente pode compreender, ou seja, se colocar no lugar do outro, e ao mesmo tempo que a gente tem né, essa amabilidade, né, de Vênus em Câncer, né? Então é bom que a gente aproveite. Tem aqui a oposição se formando com Plutão, que traz, né, essa passionalidade, talvez essa necessidade de olhar para as feridas, olhar para as coisas, né, para aquela sujeirinha que está debaixo do tapete. A gente tem que, né, olhar para isso, mas mesmo assim, de qualquer forma, ainda eu acho que é mais reforçado o lado positivo do que o negativo. Aqui uma coisa que é importante também dizer, o Sol em Gêmeos faz uma quadratura para Saturno, né? Então aqui surge tem um potencial um pouco de dispersão quando a gente vai tender a separar aquilo que é pisciano daquilo que é geminiano, ou seja, a gente vai talvez colocar os assuntos emocionais, emotivos num segundo plano e tentar ficar mais no lado comunicativo, mais no lado da externalização das ideias, né? Não vai deixar o mundo íntimo, o mundo assim mais aquele nosso lado sonhador um pouco de lado, e vai ficar mais focado no mundo externo, que muito provavelmente deve estar borbulhando aí de conversas e contatos, né? De todos os tipos, desde os relacionamentos a contatos profissionais. Então a gente deixa isso um pouco de lado para ficar focado mais nesse lado mais externo da vida. Então isso é interessante, porque embora o contato com Saturno seja negativo, não é que é negativo, né? Eu não consigo combinar, né, empatia e sensibilidade com um lado mais geminiano, né, da conversa
franca e direta. Então as duas coisas não casam muito bem, né? Eu não consigo. E se eu quiser fazer isso funcionar, eu tenho que parar, agora eu só vou conversar, agora eu só vou me comunicar, e depois, num outro momento, cuidar do outro lado da vida, entendeu? Então, mais um motivo porque esse contato Vênus e Netuno aqui é positivo, porque meio que equilibra, né, essa tendência nossa à dispersão aqui. E aí, no dia 31, que é a quarta-feira, a Lua passando no finalzinho de Libra, ela forma uma quadratura T aqui, né, com Plutão, Vênus e Júpiter. A Lua se movimenta rápido, né? Vai ser poucos momentos, poucas horas ali que isso vai ter efeito, mas é importante perceber que aí no dia 31 a gente pode ter algum tipo de ansiedade, né? Algum tipo de necessidade de iniciativa, necessidade de dar o primeiro passo, né? Que isso pode criar uma certa ansiedade, tá? Então, mas a Lua se movimenta rápido, isso vai durar entre 1 a 2 horas aí, mas vai acontecer. Aí no dia 1º de junho a gente tem a Lua já em Escorpião. Aqui são momentos aqui um pouco mais tensos, né? Porque a Lua entrando no Escorpião, ela vai fazer oposição para Júpiter, para Mercúrio, para Urano e vai fazer quadratura para Marte, né? Então vocês veem uma quadratura T aqui bem pronunciada aqui, ó, né? Então na quinta-feira, dia 1º de junho, interessante que a gente fique. Eu vou tirar a câmera só para. Tá dando sinal aqui que tá aquecendo, então eu vou tirar a câmera aqui e deixar só a minha tela. Pronto. Então isso aqui pode criar tensões, né? Você pode criar tensões entre a sua vontade pessoal, Marte, né? Os seus desejos pessoais, a Lua em Escorpião, né? E aquilo que você realmente está produzindo, né? Os planetas aqui em Touro. Então a gente pode. Eu falei para vocês que a gente está muito focado, né? Momento de um foco muito grande, porque Leão e Touro tá forte. Aí entra a Lua passando pelo Escorpião, é como se fosse aquele teste ali, não, sua confiança, né? Sua confiança tá em dia, né? Ela ali meio que questionando Marte e Leão, ou nas oposições que faz, né? Nos planetas que estão em Touro. Olha, você está realmente acreditando nisso que você está fazendo? Se você está realmente focado, né, e perseverante naquilo que você está fazendo, naquilo que você está realmente produzindo, que você está realmente buscando, né? Então essa Lua passando Escorpião vai trazer esses questionamentos, né? É por isso que eu também falei bastante sobre a adaptabilidade, né? A nossa versatilidade, porque depois que a Lua fizer essas perguntas aqui, né? Esses mini testes aqui, né? Vocês veem aqui no dia 2 de junho, vendo a Lua já se desconectou daquela quadratura com Marte, mas agora aqui a Lua faz uma posição direta para Urano e Mercúrio, né? Então são momentos aqui bastante, são questões aqui bastante. E aqui eu acho que é importante falar, né? Semana passada eu comentei
sobre o problema nos Estados Unidos, né, do teto da dívida. Esse final de semana o governo, né, dos Estados Unidos já chegou num acordo, né, para subir o teto da dívida. Eles anunciaram agora no final de semana. E isso, sim, os investidores, muito provavelmente agora segunda-feira, vão entrar no mercado achando que tudo vai subir, que tudo vai, o crescimento vai ser muito grande, né? Mas a questão dos juros ainda, né, o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos ainda não deu nenhum sinal que vai cortar juros, né? Então, mas as pessoas vão entrar na narrativa de que os juros vai ser cortado, que agora vai ter alta infinita, os ativos vão começar a subir de valor. Então a gente muito provavelmente amanhã vai ter esse boom, esse pessoal vai querer. Mas isso, na minha opinião, tá? Eu não sou economista, mas de tudo que eu estudo, é só um castelo de cartas, né? Os juros continuam alto, continua difícil ainda pro empresário financiar o seu produto, financiar a sua empresa. Todas essas empresas, né, essas startups, né, que precisam do crédito, elas estão aí, né, com a corda no pescoço, né? Vocês podem ver os movimentos dos bancos quebrando, né, porque eles contrataram, né, eles fizeram empréstimos, né, deram crédito pagando um juros de 2% e agora os juros é mais de 5%, né? Então, esse é a razão, né, do problema monetário, a primordial, e ela nasce daquela grande questão, né? O que é a inflação, né? Como ela surge, do que ela se alimenta, né? E para onde ela vai, né? Então, é importante que vocês não observem o mercado, não fiquem muito empolgados, observem os movimentos, não se deixem levar pela euforia, né? Porque não é um momento de euforia, né? E principalmente, né, percebam que nessas datas aqui, por exemplo, dia 1º de junho e 2 de junho, a gente vai ter essa lua em Escorpião questionando, né, o nosso poder monetário, nosso poder financeiro, vai questionar os valores que estão em Touro, né, e vai questionar o nosso poder pessoal com Marte em Leão. Então é importante que vocês fiquem atentos aí. E aqui, né, se financeiramente a gente está assim, na berlinda, se o mundo financeiro está na berlinda, nesse dia aqui o nosso estado emocional estará muito bom, ó, porque todos os planetas né, que simbolizam o feminino, né, já expliquei isso para vocês algumas vezes: Lua, Netuno, a Lua em Escorpião, Netuno em Peixes e a Vênus em Câncer, fazendo um grande trígono aqui, que são 3 trígonos, né, formando um triângulo aqui equilátero, né? Então é bastante interessante que vocês aproveitem também esse clima positivo emocional, né? Talvez as coisas estejam quebrando lá fora, né? Mas emocionalmente existe a possibilidade da estabilidade. Essa é a sexta-feira, né? Aí a gente entra no sábado, né? Com a Lua entrando em Sagitário, né? Fazendo a Lua cheia e fazendo um trígono para Marte, né? Em Leão, que é, assim, no meu modo de ver, né, um sábado bastante divertido, no mínimo divertido, né, porque a gente vai ter 2 signos
sim, muito, que trazem um bom humor muito grande, que é Sagitário e Gêmeos, né, com também a autoexpressão de Leão aí, né, e aí que vocês podem ver que a Vênus está no grau 28 de Câncer, né, acho que na segunda-feira que ela entra em Leão. Então, assim, se tratando de bom humor, de alto astral, aqui sábado vai ser excelente. É lógico que a Lua vai fazer uma quadratura aqui para Saturno, né? E a gente pode também deixar esse lado mais essa sensibilidade, essa emotividade meio de lado, mas em se tratando de, não sei, vida social, reunião com os amigos, com a família, vai ter um clima bastante positivo, bastante divertido, né? E aí é o domingo, né? A Lua ainda em Sagitário, né? E a Vênus no grau 29 de Câncer, quase entrando aqui, né, em Leão. Vai entrar aqui no dia 6, segunda-feira. Entre o dia, então a Lua, a Vênus entra em Leão entre o domingo, né, e a segunda-feira. Então acho que é bastante interessante que vocês fiquem atentos aí, porque eu acho que o clima fica bastante animado a partir aí dessa semana, com essa Lua cheia em Sagitário, né? Depois vocês podem ver aí que a Vênus está entre Leão, então a animação, né, e motivação não vai faltar. Mesmo com a Lua aqui entrando em Capricórnio lá na segunda-feira, né? Então fiquem. São oportunidades que se abrem, são energias que a gente pode aproveitar, que a gente pode usar na nossa vida. Então fiquem atentos aí a essas movimentações. E eu acho que é isso, né? Depois, semana que vem a gente fala do final de semana dos namorados, né? Mas eu acho que é isso. A gente tem um potencial de abertura social muito grande, né? Do potencial de relacionamento muito grande, e a gente pode aproveitar, né, as características de Sagitário e de Gêmeos, né, que estão à nossa disposição para isso, e é como uma preparação, né, para também a chegada de Vênus em Leão, que também vai tornar o clima aí bastante alegre, bastante divertido, né? Bastante divertido. Acho que todo mundo, lógico que as pessoas, a gente pode criar questões sobre isso, né? Mas mais uma vez é uma demonstração da nossa criança interior, do nosso poder criativo, um contato, né, com o coração, né, de cada um, né, e o que esse coração diz, né? Eu disse semana passada a frase do Shakespeare, né? Então, bate no seu coração, né? Bate na porta do seu coração e pergunta o que ele sabe. É mais ou menos isso que estará à nossa disposição, né, nos próximos dias. Então é isso, queria deixar uma boa semana para vocês, né, uma boa lua cheia em Sagitário, né, e que aproveitem as oportunidades que aparecerão. Um abraço, tchau.